Muito bem, pessoal, estamos ao vivo nas nossas lives semanais a respeito, de pós-Covid, de cuidados integrais. Hoje a gente vai falar sobre a vitamina B12, tá? Vou fixar o tema aqui na live. Seja muito bem-vindos, Sidney, NT Coutinho. Hoje a gente vai falar sobre vitamina B12. Pronto. Comentário fixado. Como a gente tem poucos minutos, eu vou tentar ser bastante clara. Boa noite, Sidney. Seja bem-vinda, Dessa Braga. Como esse assunto é muito importante, a gente vai falar sobre vitamina B12, seja bem-vinda, Cida. E a gente tem poucos minutos, então eu vou tentar ser o mais pontual possível, porque realmente não dá para esgotar o assunto, mas a gente precisa, eu preciso de informar para vocês, é questão de saúde pública, falar sobre a vitamina B12, tá? Doutora Ludmila, infelizmente, não vai poder participar com a gente, pessoa extremamente importante, mas na próxima ela vai estar aqui para a gente conversar, discutir, fazer um bate-papo sobre outros temas, tá? Seja bem-vinda, Isa, Kátia, Amelinha, Tiana, Luca e Tati. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero primeiro fazer para vocês sobre a vitamina B12, tá? Se você está com quadro de cansaço mental, humor deprimido, redução de apetite, tá? Quadros até mesmo de insônia, mas assim, mais o quadro de um cansaço mental, isso pode ser deficiência de vitamina B12, tá? A gente tá vendo isso no pós-Covid de pacientes, principalmente alguns pacientes com fatores de risco, vou falar sobre isso, e mais do que isso, paciente idoso, tá? Os pacientes idosos, a gente tá vendo assim, hoje de forma muito importante, que não necessariamente estar dentro da faixa de referência, a pessoa está com os níveis adequados da vitamina B12. Então, isso eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos lá. A vitamina B12, pessoal, é uma vitamina que a gente fala do grupo das vitaminas essenciais, ou seja, ela tem que ser ingerida na nossa alimentação. E, basicamente, ela está nos produtos de origem animal, como fígado, leite, peixe, carne vermelha, os crustáceos. Então, os pacientes veganos, estritamente veganos, eles têm esse déficit. Muitos deles têm déficit de vitamina B12 e precisam de repor, tá bom? Por não comer carne, tá? Essa vitamina, tá, B12, ela atua tanto a nível citoplasmático, mas ela também tem uma atuação muito importante na mitocôndria, tá? De forma que ela ajuda o metabolismo a produzir energia, tá? É uma das vitaminas que a gente tem para produzir energia no nosso corpo. Além disso, ajuda, tá? Na mielinização dos nossos nervos, na síntese do grupo M, que faz parte, que ajuda a formar as nossas hemácias, tá? Então, a gente vê casos, de anemia, que nós chamamos anemia megaloblástica, que necessariamente existe um déficit de vitamina B12, associado talvez com déficit de ácido fólico, mas primordialmente déficit de vitamina B12. Como a gente olha isso? A pessoa está com anemia, hemoglobina baixa, e um dos fatores que a gente avalia no hemograma, que é o VCM, ele está um pouquinho alto. Só que isso é importante falar, tá? Principalmente para alguns colegas, assim, não tem que esperar a gente ver alteração hematológica, anemia, os índices hematológicos, o VCM alto para a gente tratar, porque às vezes a pessoa manifesta de forma precoce, antes de ter a alteração hematológica. Então, sintomas como fadiga mental, um cansaço, isso já pode ser sinal de déficit de vitamina B12. Então, o que acontece com esse déficit de vitamina B12? Algumas pessoas, principalmente idosos, evoluem com quadros de pseudodemência por conta justamente do déficit de vitamina B12. Está dentro das causas reversíveis de demência.
Isso é extremamente sério, tá? Algumas pessoas com depressão refratária, né? Às vezes tá com terapia 1 ano, 2 anos, fazendo ajuste antidepressivo, trocando antidepressivo, mudando de dose, a pessoa tá justamente com déficit de vitamina B12. Tem um caso relatado, tá? Artigo científico relatado de uma pessoa, né? Que realmente estava fazendo tratamento a longo prazo, 1 ano, 2 anos, não estava melhorando, ou de um quadro de depressão. Foi olhar os níveis baixíssimos de vitamina B12, fez a reposição, a pessoa melhorou. Então a gente vê que a vitamina B12 até potencializa, tá? A ação dos antidepressivos também. Cerca de 20 a 30% dos nossos idosos podem ter manifestações neuropsiquiátricas, né? Demência, depressão, psicose, né? Por conta da neuropatia periférica. O que é isso, tá? Ter perda, sensibilidade nas mãos, como se fosse um formigamento nas pontas dos dedos, nos pés. Às vezes até assim, com uma dificuldade para caminhar, para dispor na queda, justamente por esse déficit de vitamina B12. Outras pessoas de fatores de risco. Sidney fez uma pergunta aqui. Doutora, pessoas que comem mais carne branca do que carne vermelha pode ter déficit de vitamina B12? Depende, tá, Sidney? Depende. É bom dosar. Não dá para generalizar assim, não. Alguns pacientes que a gente tem que ter mais em mente, tá? Que são os pacientes veganos, tá? Os pacientes, né, que faz cirurgia bariátrica, tá? Que tem níveis baixos de vitamina, que já tem que repor, tem que olhar a vitamina B12. Pessoal, paciente que faz, infelizmente hoje a gente tá vendo muito, né? O uso contínuo do omeprazol, do pantoprazol, reduz, né, os níveis de vitamina B12, porque a gente precisa, né, do fator intrínseco, precisa da acidez estomacal para absorção dessa vitamina. Outro medicamento que diminui muito a absorção da vitamina B12 é a metformina, tá? Pacientes diabéticos sem uso de metformina precisa de dosar a vitamina B12 para avaliar os níveis, ok? Mulheres com o uso de anticoncepcional, tá? Também precisa de avaliar os níveis de vitamina B12, vitamina B6, que são importantes, ok? Então, se você, né, principalmente você, tem um nível de cansaço, tá? Fadiga mental, teve Covid, está na fase pós-Covid, tá? Tem, né, faz uso de diabético, faz uso de metformina, mulher, né, faz uso de anticoncepcional, fez uma cirurgia bariátrica, então, é vegana, você está no risco, né, de ter um déficit de vitamina B12, os seus sintomas de cansaço ser por conta desse déficit de vitamina, tá bom? Então, alguns laboratórios, depende do laboratório, que eu acho que vocês estão querendo saber, né, o valor de referência. Inquestionavelmente, pessoal, níveis menores de 200, isso é realmente um déficit de vitamina B12, isso é inquestionável, tá? Só que, paciente com sintoma, tá? Um paciente com sintoma como cansaço, fadiga mental, né? Fadiga, dificuldade para concentrar, mais sonolência, com os níveis abaixo de 500, tá? A gente tende a suplementar e, na prática, a gente vê resposta, tá? Claro, né? Claro. Quando a gente pensa em quadro de fadiga, é uma causa multifatorial, né? A gente precisa de sentar com o paciente, avaliar, né? Entender a história, entender todo o curso, entender as comorbidades desse paciente, mas um dos diagnósticos possíveis é esse déficit de vitamina B12, que é uma reposição simples, que eu vou explicar para vocês. O fato é o seguinte, tá? É uma vitamina extremamente segura. Efeitos colaterais, né? Quando o relatado foi acne, assim, mas... Por exemplo, eu fiz no meu Covid, né? Eu fiz a reposição de vitamina B12. Meus níveis depois ficaram bastante altos, mas eu não tive nenhum problema, né? Não tive nenhum efeito colateral, tá? Então, quando a gente pensa numa margem de 500, 400 pacientes com sintoma, a gente tende a repor, tá? Qual que é a melhor forma de reposição? A intramuscular. Por quê? Justamente porque o paciente, dependendo do paciente, ele não consegue absorver, né? Faz uso de omeprazol há muitos anos, metformina, bariátrico, né? Tem alguma outra causa que a gente precisa de identificar particularmente, que está dificultando a absorção dessa vitamina B12. Então, a forma intramuscular faz com que a gente não precise, né, desse metabolismo
para que a vitamina seja absorvida. Então, a gente pode utilizar a forma oral, tá? Aí vai depender de cada paciente, mas uma dose, por exemplo, de 1.000 microgramas, 1 ou 2 vezes por dia, é uma dose extremamente segura, né? Que, claro, que a gente tem que ir testando, tá, pessoal? A gente faz a dosagem, depois a gente pede de novo o exame, ver se aumentou, como que tá, principalmente, né? Resposta do paciente, resposta clínica do paciente. Mas, assim, o paciente com doença psiquiátrica, valor menor que 300, tá? Assim, 400, a gente já tende a suplementar e tentar ver também a resposta, tá? Um outro marcador é a homocisteína, tá? Que é um marcador inespecífico da função da vitamina B12. Aí a gente avalia, assim, uma homocisteína maior que 8, né? Com sintomas, uma vitamina B menor que 500, aí a gente realmente suplementa, tá? E na prática a gente vê que realmente tem resposta, realmente o paciente ele tende a melhorar, tá? Existe um relato muito interessante. A pessoa tem o déficit de vitamina B12, na verdade o caso foi o seguinte, foi um relato de caso também publicado numa revista científica. A pessoa teve Covid leve, tá? Praticamente não fez nenhum tratamento, melhorou. Alguns dias depois, ela começou a ter sintomas de cansaço, tá? Aí o fato é que procurou vários médicos, né? Mas aí chegou no médico e decidiu pedir uma vitamina B12 para ele, para ela, né? Dosagem de vitamina B12 e viu que estava baixo. Aí essa pessoa, ela fez a reposição e assim melhorou totalmente os sintomas. Então, a gente vê assim de forma clara, né? Que no Covid a gente tem um processo inflamatório intenso, né? Principalmente os pacientes que evoluíram, né, com as formas mais graves, tem uma depleção importante de vitaminas, que a gente por vezes consegue repor, a gente consegue fazer suplementações, né, que melhoram esse quadro de fadiga e de cansaço, que de alguma forma, né, tem um comprometimento sistêmico por conta do Covid, e nos pacientes idosos, né, que já tem essa dificuldade de comer carne. É muito comum mesmo a gente vê deficiência de vitamina B12, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu queria falar, mas eu acho que esses foram os pontos mais importantes, tá? O valor de referência, pessoal, por exemplo, o laboratório, né, daqui da minha cidade varia de 190 a 900, tá? Olha a margem, tá? Então, assim, se a gente consegue, né, subir os níveis, né, de vitamina B12, que a gente vê que são extremamente benéficos para o paciente, não tem praticamente nenhum efeito colateral, né, e vê realmente melhora, né, por que a gente vai deixar níveis extremamente baixos? É um questionamento, né? Claro que cada pessoa tem a sua conduta, né, mas o que a gente vê na prática clínica mesmo é uma melhora dos nossos pacientes, tá? Eu fico extremamente preocupada com os nossos idosos, porque às vezes está fazendo uso, né, de medicamentos para demência, né, para Alzheimer, né, tá sendo diagnosticado com quadro de depressão, fazendo uso de vários medicamentos extremamente que geram efeitos colaterais importantes. Aí o paciente acaba sofrendo com os efeitos colaterais por conta das medicações e o diagnóstico foi errado. Atender paciente idoso, a gente vê que é um atendimento extremamente complexo, né? Não é fácil realmente ter uma abordagem inicial, mas a gente tem que pensar, né, nesses casos, né, diagnósticos diferenciais, para que a gente realmente dê o melhor tratamento, seja para os nossos idosos, para todo mundo, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Tem algumas, né, se alguém tiver dúvida, quiser saber mais, tem algumas enzimas, tá? Que a gente pode, né, que a gente vê que onde a vitamina B12, né, age, né, seja dentro das mitocôndrias, né, seja dentro do citoplasma, mas o fato é que a vitamina B12 é extremamente importante, tá? Esse nível de menor que 200, né, que é deficiência clara para todo mundo, a gente vê que os pacientes realmente conseguem ter uma melhora quando aumenta o nível, como eu falei com vocês. Então, só para a gente repassar aqui, tá? Pacientes que fazem uso de metformina, né, o uso de omeprazol,
mulheres que fazem uso de anticoncepcional, pacientes bariátricos, né, veganos, são pacientes que precisam, né, muitas vezes de reposição de vitamina B12, e aqueles que têm homocisteína alta, maior que 8, né, que já tem sintomas de cansaço, fadiga, né, algum transtorno mental que pode evoluir com pseudodemências, por exemplo, né, vitamina B12 menor que 500, aí a gente tende a suplementar mesmo, não tem que esperar da alteração hematológica, né, anemia megaloblástica com VCM alto para a gente suplementar, não. Então é importante a gente pensar nisso, ok? Pessoal, nosso tempo é meio corridinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui. Espero que eu tenha, né, pontuado o que foi de mais importante, tá? E a gente tem vários artigos, né? Aqui o Matheus falando. Ideal acima de 500, 600. Suplementar sempre na forma de metil. Isso, Matheus, obrigada. Metilcobalamina. Sublingual é uma ótima opção. Não precisa do fator intrínseco, gástrico e absorção ileal. É isso mesmo. Ótimo, Matheus. Obrigada. Obrigada, viu? A apresentação sublingual também, né? Eu havia comentado, né, do caso intramuscular. Mas, por exemplo, a gente tem que avaliar muito o paciente, né? Paciente idoso, por exemplo, é difícil, né? Já tem muitas vezes quadro de sarcopenia. É difícil, né, o idoso hoje ingerir bastante carne, né? Que é a fonte principal. Então, realmente, essa forma sublingual é uma ótima opção. Obrigada. Obrigada por ter lembrado, ok? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar atentos, né? Paciente com quadro de fadiga, né? Avaliar as pseudodemências, né? Para todos nós ter esse diagnóstico diferencial na cabeça, para que a gente acerte e dê melhor tratamento para os pacientes, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem.